suadeira. Tá suando bastante. Nath, Isso eu botei porque- mais cedo hoje para... Perdão, Pedro, só fizendo que eu Diz. botei para gravar mais cedo hoje, porque quando entra mais pessoas, o que tem demorado é porque com mais pessoas a gente precisa da aprovação das pessoas para que elas já estão dentro. Então eu coloquei o quanto antes, senão a gente fica, às vezes, demorando muito, né? A pessoa tem que ficar enrolando para a gente começar a gravar. Perfeito, perfeito. E aí rolou esse treino aí hoje? Então, rolou isso porque aqui em Portugal, em Lisboa, hoje é feriado. São os Santos Populares. Ah, que legal. Portanto, hoje é um dia muito mais relaxado e então fizemos isto. Fizemos em equipas de 2, sendo que era nós aqui chamamos de estilo carrossel. Portanto, são as 5 rondas, apesar de serem equipas de 2, só podem avançar quando um elemento avança também. Portanto, o elemento 1 faz as calorias, quando entra nos burpees, o segundo elemento começa as calorias e andam sempre um atrás do outro. Super simples, super eficaz, deu para suar 30 minutos do WOD, toda a gente fica contente e feliz, e é o que nós queremos. Depois dá para aproveitar com a família, comer uma coisa gostosa. Exatamente. É isso. Ô, Pedro, quantos ergômetros você tem aí no seu box? Então, eu tenho 14 ergômetros. Ah, que legal. Mas é dividido 7 bikes, 7 remos ou não? Não, tenho 8 remos, uma assault runner, 2 bike ergs e 3 assault bikes. Ah, que legal. E aí você trabalha com quantos check-ins na aula? Quantos alunos? Nós trabalhamos com até 16. Portanto, eu sei que não é um número muito certo. Normalmente, o que nós fazemos em ambiente de aula é que nós temos 8 remos porque temos 16 pessoas no máximo por aula. Portanto, dá para fazer em equipas de 2, por aí fora. Eu Legal. tenho os outros ergómetros. Hão de chegar mais 2 quando a box crescer para isso. Portanto, estamos a falar que temos uma box que tem 2 meses e meio. Portanto, a box, depois quando crescer, também vamos trazer mais bicicletas, por exemplo. Até que vai dar para termos 16 ergómetros. A questão dos ergómetros é que, quando tens uma box que não é muito grande, é espaço que está sempre ocupado, não é? Que legal. A galera gosta de fazer a bike no workout? Não, claro que não. Ah, eu sabia. Não, claro que não. Claro que não. No entanto, nós trabalhamos. As minhas assault bikes não são as assault bikes da Assault Bike. Nós trabalhamos aqui com uma marca de equipamento, que é a Box PT. E a Box PT também tem bikes deles. Portanto, têm assault bikes. São mais silenciosas, são um bocadinho mais confortáveis. Parece-me que são mais parecidas com a Eco Bike da Rogue do que com a Assault Bike normal. Mas pronto, toda a gente reclama se tiver que ir para a bike, mas é o que é. É normal. A gente tem que fazer o que gosta e o que precisa, não é? Exatamente. Pra cima. Exatamente. Então, galera, 1h em ponto, aliás, 1h01. A gente vai esperar mais 2 minutinhos aqui, a galera tá entrando para nossa reunião de estudos hoje com o Pedro, e hoje é nosso esquema de podcast. Então, se vocês têm alguma pergunta já específica para o Pedro, lembra que a gente vai fazer. Eu tenho algumas que eu vou fazer aqui, né? Que já está no nosso script, mas lembrando naquele nosso esquema do chat. Então, conforme for rolando também os assuntos, eu tenho certeza que vocês vão ter alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar para o Pedro, e a gente vai deixando no chat. E aí, no final dessa reunião, fica aquela perguntas e respostas, a conversa mais solta, e a gente vai trocando uma ideia com o Pedro. Beleza? Vou esperar mais um minutinho só. Pedro, enquanto isso, eu vou dando uns avisos, então. Bora. Isso. Ótimo. Primeiro, a gente está super animado para o Summit de Paracatu, que a gente vai estar recebendo o Pedro. E obviamente que a gente tinha uma expectativa ali de, no máximo 150 pessoas, nós estamos com mais de 180 inscritos, e não é uma coisa
tão, digamos assim, simples, né? Porque se a gente for ver, não é de fácil acesso, não é um local de fácil acesso. Então, também tem que dar os parabéns aí para a equipe que tem divulgado esse evento, porque a divulgação é o que nutre, né, a vontade de ir. E, obviamente, que os eventos anteriores também ajudam a entender o valor que tem nessas conexões. E a gente está encerrando hoje as inscrições exatamente porque já se passamos. Então, quem entrou. Se tiver algum tipo de situação com desistência ou trocas, já falo sobre isso, Carlos, mas com relação a alguma troca, aí manda direto o e-mail para mim, marian.michelon@crossfit.com, ou me chama no WhatsApp, que é a nossa forma formal de comunicação aqui no Brasil, né? Mas a gente tem que encaminhar isso de forma formal também, mas me chama ali que eu ajudo com relação a isso. É bem importante que todo mundo que está inscrito esteja no grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp a gente vai estar dando informações sobre horários de chegada, porque chegando num lugar a gente vai para uma cachoeira, e nessa cachoeira também a gente tem um ônibus que vai levar algumas pessoas que não quiserem ir com os seus carros ou que não tenham como ir. O município de Paracatu está oferecendo um ônibus para fazer toda essa função. Então, vai ser tipo, não sei se aí fora do Rio Grande do Sul se fala dessa forma, mas a gente geralmente tinha uma saída de campo aqui, era retiro. Era tipo era um retiro na hora de fazer um passeio. Então, vai ser um retiro nosso também, vai ser um momento de comemorar aí o nosso desenvolvimento, estar conectando com os nossos colegas. Vai estar bem massa. Eu cheguei até a sonhar com o Summit. Que legal! De tanto criar o cronograma, para não mentir que eu não sonhei com o Summit, eu sonhei com o cronograma, eu fazendo o cronograma. Que legal, vai ser muito legal. Infelizmente eu não vou conseguir estar com vocês, mas com certeza essa troca de ser um lugar diferente, estar na natureza ali, com certeza vai conseguir passar para a galera uma outra experiência que vai ficar marcada, com certeza, em todos, né? Isso vai ser muito massa. Carlos, a tua pergunta era quantos inscritos teve, e a gente já chegou a ter, por exemplo, nesse último, mais de 400 inscritos. Porém, o número de pessoas que compareceram ali em São Paulo foi um pouco acima de 230. Então, e isso, né, tem mudanças também. Tem vezes uma pessoa que vai, outra não vai, enfim. Mas a gente também estava aprendendo a forma de fazer o check-in, né? Tanto que quem foi viu que a gente estava ali tomando um baile. Mas a gente vai estar mais bem preparado para esse é um feedback que a gente já tomou e vai providenciar melhorias. Mas num local de mais pessoas, assim, de mais fácil acesso, muita gente se inscreve e não vai. Nesse, a gente já acha que é um pouco mais complicado a pessoa ter só se inscrito por se inscrever, porque ela sabe da dificuldade que é chegar lá. Então, a gente espera uma evasão menor. Top. Bastante gente, vai ser top, hein? Bom, vamos dar início, então. Já entrou uma galera aí. E já tem até umas coisas escritas. CrossFit Cosmópolis. Fiz meu level 1 com o Pedro em Sintra, na 2705, em 2015. Faz tempo, hein? Grande abraço, Pedro. Grande abraço. Que legal. Bom, galera, então apresento a vocês o Pedro Pereira, treinador de nível 4. Uma inspiração para mim, né? Então, Pedro, eu ainda não tinha falado com você em vídeo, né? A gente se fala muito em mensagem, então é um prazer ter você aqui com a nossa comunidade. Espero que hoje, nessa reunião, a gente consiga conhecer um pouquinho mais de você e consiga absorver um pouco da sua experiência também e que a gente consiga trocar informações. Com certeza vai ser muito legal. E aí, para iniciar, eu quero que você dê um oi para a galera aqui do Brasil, né? Já que já você vai estar perto da gente e se apresente para a galera que não te conhece. Seja obrigado. Obrigado, Net. Antes de mais, obrigado pelo convite. Aqui um à parte. A Net e eu falamos normalmente por Instagram e temos as conversas mais estranhas entre português e inglês, onde misturamos as duas línguas de uma maneira absolutamente única. Só faço isto com a Net e com o Ricardinho, conseguimos falar das duas línguas ao mesmo tempo. Então, o meu nome é Pedro Pereira, faço parte do Seminar Staff desde 2013, desde o final de 2013, portanto, quase 11 anos a dar cursos de nível 1. Depois, mais tarde, juntei-me ao staff do nível 2.
juntei-me depois ao staff do CrossFit Kids. Neste momento sou nível 4, portanto sou Flowmaster nas equipas de seminar staff, nos cursos da CrossFit, em todos estes escalões. Trabalho também com mentoria de boxe afiliadas e trabalho também com mentoria para treinadores, principalmente treinadores que vão fazer o nível 4 ou que fizeram o nível 4, mas ainda não passaram no exame. Portanto, o meu trabalho neste momento para a CrossFit é de tudo um pouco, portanto, desde desenvolvimento de equipas ao trabalho no terreno com as nossas formações nível 1, nível 2 e Kids, mas depois também gosto muito de trabalhar, aliás, na parte de negócios, mentoria de negócios. Aqui em Portugal abri recentemente a minha box, abri recentemente a minha 7ª box, portanto... Eu sou dono de boxes desde há 11 anos também. Em outubro do ano passado decidi vender tudo, sair fora do mundo de ser dono de boxe e em abril decidi voltar ao ativo, decidi abrir a minha boxe aqui em Lisboa e para já é essa a minha vida neste momento. Portanto, ando entre dar aulas, gerir negócios, gerir equipas e dar cursos para a CrossFit. No próximo fim de semana, aliás, este fim de semana, vou ter uma viagem para o norte de Portugal. Vou fazer um congresso de medicina no desporto. Portanto, vai ser a primeira vez aqui em Portugal que vamos ter um congresso de medicina onde vamos ter CrossFit envolvido. Que legal, parabéns. Obrigado. Vou lá estar de manhã, venho a correr para Lisboa, porque às 4 da tarde tenho que dar um CrossFit Kids aqui exatamente do meu quarto, que é onde eu estou neste momento, e depois na quarta-feira à noite vou para o Brasil, que se tudo correr bem, chego aí exatamente daqui a uma semana. Eva, muito bom. Palmas para Pedro pela excelente apresentação, eu adorei. Obrigado. Eu acho que você é um ótimo exemplo, porque além de você ser um seminar staff, você é um treinador que está ativo dentro do box ali, né? Dá aulas, consegue desenvolver as equipes. Então, tem aqui muitos treinadores que têm esse mesmo papel que você, de desenvolvimento de equipe, de que estão querendo reerguer um box ou montar um box. Então, vai ser ótima essa nossa comunicação hoje. Pedro, a minha primeira pergunta é que você fale um pouco para a gente, mais para a gente conhecer, né? Como que foi o seu background antes do CrossFit. Então, antes de você ser o Pedro Pereira de hoje, talvez antes de não ter o CrossFit, né? O que você fazia antes e o que talvez muito disso que você fazia antes te levou para o que você faz hoje, né? Como que era esse seu background? Ótima pergunta. Ora bem, eu comecei a fazer CrossFit há 15 anos atrás. Portanto, eu tinha 19 anos. Tinha 19, 20 anos. Por aí. E a minha história no CrossFit foi extremamente simples. Eu estava na universidade, estudava desporto. Entrei na universidade porque a minha mãe me obrigou, porque eu não era muito bom aluno na escola e queria ter seguido carreira militar, queria ter ido para o exército e seguir carreira militar, pagavam logo desde o início, não me parecia muito complicado a minha vida, a minha mãe é que não me deixou na altura. Eu tinha 18 anos e ela, foi daquelas coisas que disse, és maior de idade, mas se vives em minha casa, quem manda sou eu, portanto, vais para a faculdade, quer queiras, quer não. Exatamente, foi literalmente, ou vais para a faculdade e podes continuar a viver aqui em casa, ou se vais sair, ou se vais seguir outra vida, tens que sair. Uhum. E eu na altura fiquei, ok, vou para a faculdade, e ela disse-me, eu vou-te pagar 3 meses da faculdade, portanto vou-te pagar 3 mensalidades na universidade. Nós aqui, na universidade onde eu entrei, pagamos mensalmente. E ela disse, daqui a 3 meses ou arranjas trabalho para pagar também a universidade, ou então vais ter que tomar uma decisão. E assim foi. Eu com 18 anos entrei na faculdade e fui trabalhar para uma loja de shopping, dobrar roupas, vender roupa. Trabalhava aí numa marca de roupa e rapidamente percebi, ok, eu tenho que ser bom naquilo que vou fazer profissionalmente, porque dobrar roupa e vender roupa não é aquilo que eu quero fazer para o resto da vida, e então tenho que
avançar com isto. E assim foi. Eu sou uma pessoa extremamente obcecada com os meus objetivos. Pode ser que é bom por um lado, é mau por outro lado, neste caso foi bom. E então tornei-me do pior aluno na escola, tornei-me para o melhor aluno na universidade. E no segundo ano da universidade ofereceram-me trabalho já na área do desporto. Portanto, nós aqui em Portugal temos que ter um documento profissional, temos que ter um documento legal do nosso governo, que é aquilo que nós chamamos de cédula profissional, para podermos trabalhar no mundo do fitness, seja numa box de crossfit, seja num ginásio absolutamente normal. Se nós estivermos na faculdade, se estivermos na universidade a tirar o curso de desporto, de educação física e desporto, que era o que eu estava a tirar, nós podemos, com calma, começar a trabalhar também nesse mundo desportivo. Portanto, é uma área um pouco cinzenta, vá. Não é ilegal, mas também não é absolutamente legal. Mas pronto, é quase como um estágio profissional. E eu, no meu segundo ano da faculdade, ofereceram-me trabalho logo num ginásio. E trabalhava num ginásio perfeitamente normal, eu estava a aprender sobre musculação, cardio fitness, o personal training e tudo isso. Mas foi logo a minha maneira de, ao final de um ano, a dobrar roupa para pagar as minhas contas, consegui logo começar a pagar contas através do mundo do fitness. E porquê é que eu estou a dizer isto? O coordenador, quem geria o ginásio onde eu trabalhava, que é um dos meus grandes mentores na minha vida profissional, todos os meses, no computador do ginásio, nós tínhamos um novo desporto, uma nova atividade, uma nova modalidade para explorarmos. Que podia ser do Zumba ao Body Pump. Um dia foi CrossFit. E eu cliquei, ele deixava-nos lá uma pastinha, assim, no cantinho do ecrã, para nós explorarmos com documentos, com vídeos, com o que existisse, com recursos. E aquilo nós tínhamos o manual do nível 1, um manual assim muito há 15 anos atrás o manual da CrossFit não é o que se vê hoje em dia, mas muito ali uns mais artigos, resumido, né? Exatamente, tinha ali uns artigos, umas coisas assim com muito pouca qualidade, e vários vídeos de YouTube onde aparecia um senhor chamado Rich Froning, apareciam Chris Piller, Jason Khalipa, Matt Chan, Sam Briggs, deixa cá ver o que é isto. E comecei a ver assim, epá, isto até é capaz de ser interessante. E comecei, e tínhamos lá o site da CrossFit, e comecei a ver kettlebell swings, eu não fazia ideia o que isso era, e comecei a explorar, tanto que eu digo que o meu primeiro treinador de CrossFit foi o YouTube, e o meu segundo treinador de CrossFit foi o Google. Portanto, normalmente o Google mandava-me para o YouTube, quando não sabia, mandava-me para o Google, e era assim que eu andava a aprender os movimentos, via uns vídeos de YouTube, aprendia, e depois punha alguns dos meus alunos do ginásio normal como a praticarem, para eu também começar a perceber como é que isto funcionava, não é? Funcionou um laboratório, né, para você? Foi basicamente, eram os meus alunos desse ginásio, e ao mesmo tempo eu fui treinador de rugby durante uns anos, era preparador físico de rugby de uma das principais equipas cá de Portugal, e trabalhava com os escalões mais jovens, trabalhava com miúdos entre os 14 e os 18 anos. E também começaram a ser as minhas cobaias, porque nós tínhamos o dumbbell, tínhamos uma pista de 400 metros, tínhamos espaço, e começaram a ser assim as minhas cobaias. Ao mesmo tempo eu também ia praticando. A primeira vez que eu tentei fazer a Fran, aquilo parecia-me super fácil, e eu fiz um thruster com 40 kg e pousei a barra e arrumei, porque não consegui. Desistiu? Não, eu fiz um thruster e acho que me ia partindo ao meio. Se calhar é melhor não. Keeping pull-ups não existia, porque não havia sequer uma estrutura que aguentasse. Portanto, nós tínhamos... Eu fazia naquelas estruturas que dá para pull-up e que dá para fundos. Sim. Mas se tu abanas no swing, aquilo cai. Portanto, não havia isso. E foi assim que eu comecei a fazer CrossFit. Tanto que a primeira vez que eu entrei numa box de CrossFit foi para fazer o meu nível 1.
Porque Olha, que legal. não havia cá uma única box de CrossFit. Entendi. Que legal. E a minha segunda pergunta era para te perguntar se você lembra qual foi o primeiro workout que você fez. Lembro, o primeiro workout que eu fiz, eu tentei várias coisas. O primeiro que eu me lembro que fiz do início ao fim, 21, 15, 9, kettlebell swings, burpees, e tinha que correr o campo de futebol onde estava. Tinha que ir e voltar, dava 100 Entendi. metros. E qual que foi a Super sensação? simples. Qual foi o seu sentimento? E a minha primeira sensação foi, eu gosto disto. Eu gosto disto. Mas estou gostando. Porque a cena é, eu acho que o CrossFit, tu tens, deixa-me cá pensar como é que eu digo isto. Eu trabalhava no mundo do desporto, trabalhava no mundo do fitness, mas nunca fui aquela pessoa que adorava a musculação, nunca fui aquela pessoa que adorava passar 3 horas no ginásio, nunca fui essa pessoa. Não, portanto, é importante também entendermos este meu lado. Eu sempre fui uma pessoa que, para mim, quanto mais rápido eu puder entrar e sair, melhor. Portanto, super simples. Tanto que a minha grande paixão no mundo do fitness não era sequer o ginásio, era o desporto, o mundo desportivo, o futebol, o rugby. Sempre foi isso que eu gostei mais. Tanto que a minha formação de base é fisiologia do exercício. E eu tenho uma pós-graduação só em reabilitação cardiorrespiratória. Portanto, eu sempre gostei das células, do laboratório, dos testes, essas coisas todas. Exatamente. Era o que eu gostava inicialmente. Aquilo que o CrossFit me veio mostrar foi que nós podemos também ser apaixonados pelo fitness para a saúde, ou para seja qual for o teu objetivo, sem estarmos a passar horas infindáveis no ginásio. Porque eu, apesar de gostar de treinar, eu não tinha era paciência para estar a treinar demasiado tempo. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, sempre fui assim. Portanto, o CrossFit para mim era aquela combinação perfeita, que é curto, deixa-me a suar e a respirar fogo, fico dorido durante 3 dias, portanto parece uma decisão certa para mim. Sim. E foi essa a minha verdade. Portanto, eu acabei o meu primeiro treino e pensei, isto se calhar é fixe. Dói, mas é capaz de ser. E como não havia nada cá em Portugal no que fosse CrossFit, havia um ou outro treinador já de CrossFit, já com o nível 1, não havia nada, e eu comecei a pensar, então, espera lá, eu sou novo, até gostei disto, o CrossFit é feito para gajos do meu tamanho, que são baixos, e eu até me consigo safar nisto. E foi aí que eu decidi começar a investir em toda a minha carreira de CrossFit. Foi literalmente, foi isso que me fez mudar completamente a minha perspectiva no fitness. Why not, né? E aí você Exatamente. foi para frente. E deixa eu te perguntar só uma coisinha. Pedro Pereira prefere workouts curtos ou longos? Curtos. Muito bom. Curtos, Então, muito você prefere curtos. fazer Fran do que Murphy? Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, adorei. Pedro, quando é que, a partir dessa sua carreira no CrossFit, você começou a ter a faísca de querer ter vontade de ter o seu próprio box, o seu próprio lugar com seus alunos? Isso demorou muito? Foi logo depois do seu level 1? Olha, excelente pergunta. Eu nunca tive ambição de ter a minha box quando comecei a fazer CrossFit. Nunca tive essa ambição. Eu não acho que tinha sequer maturidade suficiente para pensar em investir numa box. Aquilo que se passou foi, quando eu tirei o meu nível 1, assim que eu vi o seminar staff a chegar à box, onde eu ia tirar o nível 1, eu na minha cabeça meti que eu quero fazer isto que eles vão fazer. Eu ainda não os vi a fazer nada, mas eu quero. Sim. Portanto, essa foi a minha primeira ideia. Quando eu tirei o meu nível 1, aquilo que eu sabia que queria é que eu queria fazer parte do seminar staff. Ok. Tanto que depois fui fazer o meu nível 2 e ainda tive mais certezas, eu quero fazer parte do seminar staff. E esse foi o meu processo inicial no mundo CrossFit.
quando eu estava no meu processo de estágio para fazer parte do Seminar Staff, foi quando surgiu a possibilidade, ou quando me surgiu o pensamento de e se eu abrisse também a minha box? E isto só surgiu aliás, a box que nós abrimos há 11 anos atrás, ainda existe, é uma das boxes mais antigas de Portugal. Foi com um colega meu de trabalho na altura, portanto eu fui tirar o nível 1, voltei e comecei em todo o ginásio onde eu trabalhava, passei a benzer todos os nossos professores, todos os nossos alunos, CrossFit. Olha, já falámos sobre o CrossFit, era com toda a gente, com toda a gente. Eu dava uma aula de spinning e no final da aula, pessoal, vamos falar aqui do CrossFit, isto com toda a gente. E um dos meus colegas de trabalho, aliás, 2 dos meus colegas de trabalho foram depois fazer eles o nível 1, foram, não sei, 3 meses, 6 meses depois. Exato, você tem 1 minuto para a palavra do CrossFit. Esse era exatamente eu. Eles foram tirar o nível 1 e um deles abordou-me e disse, olha, e se abríssemos uma box de CrossFit? Só que na altura, um investimento para uma box de CrossFit não é a coisa mais barata do mundo. E ele assumiu na altura grande parte do investimento, eu assumi alguma parte, mas principalmente a componente do CrossFit. E foi aí que começou a surgir a ideia de termos uma box. E curiosamente, nós abrimos a box, aliás, estávamos a construir a box tem 11 anos, como estava a dizer, ainda tem caixas que fui eu e o meu pai que as construímos, Que na legal. altura, à mão. E o dia de inauguração da box, que era o CrossFit Dúrios, foi dia 1 de fevereiro de 2014. Foi o fim de... Eu não fui à inauguração da minha box, porque foi o meu primeiro Level 1 como Redshirt. Que legal. Foi, porque eu entrei no Seminar Staff ali mesmo no fim de 2013, mas depois só tive o meu primeiro curso no dia 1 de fevereiro. Eu lembro perfeitamente que no dia eu passei, recebi o e-mail do Dave Castro e da Nicole Carroll, foi o melhor e-mail da minha vida, super feliz, e depois ali na primeira semana de janeiro, nós tínhamos acabado de definir, ok, inauguração do box vai ser no dia 1 de fevereiro, e eu recebo no dia a seguir um e-mail, work request, vais trabalhar em Madrid no dia 1 e 2 de fevereiro. E assim foi, e fui dar o curso, não fui à inauguração. Sim, são as escolhas, né? Mas com certeza o mais legal de tudo dessa história é que ambos os processos parece que foram juntos, né? Então, muito, muito, muito legal. Que história bacana. Bom, são 11 anos, e aí durante esses 11 anos, a pergunta principal que eu vou te fazer é se você teve alguma dificuldade pessoal ou até profissional em relação a esse crescimento do box, e o que você poderia deixar de lição, assim, ou até mesmo um conselho para quem possa estar passando por alguma dificuldade, talvez é que você for dar algum exemplo em relação a essa parte de estar dentro criando uma comunidade, né? O que você poderia dar de exemplo? Excelente pergunta. Olha, o meu mindset agora como box owner, desde já há alguns anos, não era desde o início, mas o meu mindset agora, acho que é o mindset que se tiveres esse mindset, tudo o resto se vai alinhar, que é, em primeiro lugar, não estás tu, está o teu cliente. E isto é fundamental, e pelo menos aqui em Portugal eu ainda vivo esta realidade com muitos donos de boxe, que é, criam uma boxe para treinar. E não é esse o conceito que tu crias uma boxe. Tu crias uma boxe para mudar vidas das outras pessoas. Ok? Simples. Se tu abriste uma boxe, não é para mudares a tua vida já mudou de alguma forma. Tu vais a mudar a vida das outras pessoas, que são os teus clientes. Queres chamar clientes, queres chamar alunos, isso é contigo. Para mim não me faz diferença. E esse tem que ser o mindset. Porque a partir desse mindset, tu vais estabelecer todos os teus procedimentos de trabalho com base nisso. Se está em primeiro lugar o teu cliente, tudo o que tu tens que fazer
é para respeitar esse mindset, essa ideia de negócio. Ok? E isto vai-se passar aqui em 2 momentos. O momento da aula e o momento do negócio em si. O momento da aula é muito simples. Tu não vais dar, se tu queres pôr o teu cliente em primeiro lugar, se tu queres mudar a vida do teu cliente em primeiro lugar, o teu procedimento da aula tem que respeitar isso. Portanto, a partir daí, tu tens que planear uma aula que vai ter em consideração respeito pelo teu aluno, a inspiração do teu aluno e educares o teu aluno a ser melhor. Se tu tiveres isto em mente, tu vais criar um plano de aula que não vai ser fazer muitas coisas, vai ser fazer menos, mas dar-lhe a atenção que ele precisa. Dar o refinar o movimento que ele precisa. E tu próprio aprenderes a dar uma melhor aula. Porque a verdade é, ninguém começa como treinador de CrossFit sendo automaticamente bom. Ninguém. Eu era péssimo. Eu quando fui fazer o meu nível 2, o feedback que eu recebi no primeiro dia foi: Pedro, tu és genuinamente mau. Este foi o feedback que eu recebi. Foi o feedback que eu recebi de um senhor chamado Yami Tikkanen, que é o dono do The Training Plan, ou seja, é o treinador da Annie Thorisdottir, do BKG, do Yonakowski, e que depois se tornou o meu colega de trabalho, porque ele fazia parte do seminar staff. Ok? Portanto, ninguém é automaticamente bom treinador, mas tu tens como ponto principal o impacto na vida do teu cliente, tudo o que tu vais continuamente aprender e aplicar é para lá. E isso naturalmente vai-te fazer um melhor profissional do ponto de vista como treinador. É entregares a metodologia CrossFit clássica como deve ser entregue. Fazer menos, mas fazer melhor. E isso não é fácil porque exige do treinador estudar, exige do treinador aprender, exige do treinador planear, exige do treinador preparar todos os detalhes de uma aula. Ok? Portanto, esta é a primeira premissa em direção ao impacto da vida dos nossos clientes. Por outro lado, tem todo o resto do negócio. Ok? A aula é muito gira. Muitos de nós abrimos a box porque queremos mudar a vida então dos nossos alunos, porque sentimos que podemos ser bons treinadores ou que somos bons treinadores, mas a verdade é que nos dias, hoje em dia, tu não podes abrir uma box e só dar boas aulas. Isso funcionava há 11 anos atrás. Portanto, eu há 11 anos atrás, quando comecei a dar as minhas aulas, era suficiente. O CrossFit era muito novidade. As pessoas naturalmente procuravam-te porque não havia muitas opções. Nos dias que corre, olha quantas centenas de boxes tem, por exemplo, o Brasil. Portanto, há muitas opções de escolha. Ok? Então tens toda a outra parte do negócio. E essa parte do negócio tem que ir ao encontro de melhorar a vida do teu cliente. Como? Saberes analisar os teus números, saberes analisar o que é uma taxa de rotatividade de clientes, saberes analisar que se um cliente não está a vir treinar à boxe, tens que tomar uma ação perante isso. Então, se tens um cliente que não treinou esta semana, qual é o procedimento que tu tens no teu trabalho para fazeres isso? Tu tens de ter um procedimento. Porque se o teu cliente não treinou durante essa semana, alguma coisa se está a passar. E é importante tu garantires que vais prestar atenção a esse cliente e esse cliente não se vai sentir apenas um número, vai se sentir um ser humano. Porque é isso que nos diferencia de um ginásio com milhares de pessoas. É que os nossos alunos não são números, os nossos alunos têm nomes. Têm necessidades específicas. Ok? Portanto, toda a componente de negócio, portanto, isto aqui podíamos estar aqui agora semanas a falar sobre todas as componentes de negócio, mas é aquilo que é o Client Relationship Management, portanto, tudo o que é a relação que tu estabeleces com o teu cliente, quais são os procedimentos de relação com o teu cliente, quando é que os contactas, como é que os contactas, qual é a tua abordagem ao cliente, ao marketing e ao branding, qual é a tua imagem e o que é que tu queres entregar na box. Portanto, se eu te dissesse, se eu perguntasse aqui à Rafaela qual era o objetivo da box dela e ela respondia-me a dizer: não, eu quero mudar a vida dos meus alunos, qualquer pessoa é bem-vinda, somos uma box super inclusiva, e eu olho e o logotipo dela é uma caveira, nada contra, mas temos que entender que a comunicação não está a ser convergente, está a ser divergente. Portanto, isso é um ponto de negócio fundamental, por exemplo. E atenção, isto não é uma crítica a ninguém, só estou a dar aqui, só estou a fazer você pensar. deu perfeitamente o exemplo do meu box.
por exemplo, ok? Nós, por exemplo, cá em Portugal, e isto depois depende, atenção, depende muito daquilo que são as culturas de boxe, ok? Depende muito daquilo que são as culturas de boxe. Mas, por exemplo, a minha boxe antiga, nós tínhamos todo o nosso branding era estilo graffiti, tipo Sim. estilo pintura de rua. E aquilo que nós tínhamos como objetivo era um target market de pessoas acima dos 30 anos de idade. E uma das coisas que a pessoa que nos fazia o branding foi, ok, então estamos aqui com um potencial problema, porque toda a vossa comunicação parece uma comunicação de miúdos de 20 e poucos anos a falarem para um grupo de amigos, quando estás a falar de um target market, que são pais de crianças, são pais ou mães, têm carreiras profissionais, se calhar já têm casa própria, se calhar já estão à procura de uma coisa com um bocadinho mais estilo profissionalizante. E nós? Hã? E são todas estas coisas que depois nós vamos podendo refinar e que podem influenciar ou não o nosso negócio. Agora, aquilo que temos que ter em mente é sempre o primeiro ponto, que é, vou impactar a vida dos meus clientes. A partir daí, eu vou ter uma visão crítica de tudo aquilo que eu faço e tenho que ter uma visão não apenas crítica, mas também abertura para pensar, ok, se calhar isto que eu tinha idealizado, que me parecia super giro, super bacano, se calhar não é tão eficaz como uma alternativa, como um branding diferente, como comunicar mais estilo vídeo e menos estilo imagem, como comunicar. Nós aqui em Portugal podemos tratar as pessoas por tu ou por você, se calhar tratarmos, se calhar um bocadinho mais por você, sem assumirmos que somos amigos já da pessoa e tratámos-la por tu. Essas pequenas coisas, ok? E isto né, estamos a falar da ponta do iceberg, ok? Sim. Portanto, isto é um mundo, ok? Mas o paralelo... Muito para importante. mim, exatamente. É tudo muito importante. E atenção, não existe uma forma melhor ou pior de trabalhar, ok? Não, eu dei o exemplo, por exemplo, da caveira como logotipo da box. Eu adoro caveiras, aliás. Eu sou aquela pessoa que tem uma caveira aqui tatuada, gigantesca. Trata disso. Aquilo que se trata é de nós entendermos que todas as nossas ações têm consequências. Com certeza. Ok? E essas ações e essas consequências podem levar mais rapidamente a chegarmos ao sucesso e termos uma box cheia, uma box com muitas pessoas, uma box com pessoas felizes, termos uma taxa de rotatividade de pessoas mais baixa possível, termos uma retenção muito boa e, em paralelo, tu como dono da box e todo o teu staff serem recompensados financeiramente e profissionalmente por aquilo que fazem. Que é uma coisa que durante muito tempo, e eu acho que ainda existe muito na nossa comunidade CrossFit, é que nós pomos as pessoas em primeiro lugar em termos de serviço, mas não podemos pôr as pessoas em primeiro lugar na nossa vida. Portanto, a pessoa mais importante na minha vida tem que ser eu. Porque se eu não estou bem, se eu não me estou realizado financeiramente, pessoalmente, eu não posso ser a melhor pessoa para a minha mulher e para os meus 3 filhos. Isto é para mim, as coisas são muito simples. Claro que eles são as pessoas mais importantes da minha vida, mas eu tenho que tratar primeiro de mim para poder tratar deles. É como... O exemplo que eu dou sempre é quando estamos a viajar de avião e falam sobre os procedimentos de emergência, as máscaras de oxigênio, e há uma coisa que eles dizem sempre, que é, se está a viajar com crianças, põe a primeira máscara de oxigênio a si, para depois pôr a eles. Sim. Porque não adianta estarmos a tentar salvar alguém e nós atirarmos do avião abaixo. Não vamos conseguir fazê-lo. Ok? E isso para mim é uma visão muito importante. Porque eu quando crio uma box para maximizar a experiência do meu cliente, impactar as suas vidas, fazê-los felizes, fazê-los passarem muito tempo de qualidade comigo, mas para aquilo que é importante nas suas vidas. Mas eu crio uma box para mim e para a minha equipa poder ter uma vida estável e uma vida em que se sintam realizados. Porque se eles estiverem bem, sei que vão maximizar a experiência do meu aluno. E isto é fundamental termos sempre presente na nossa cabeça.
Com certeza. É um ciclo, né, Pedro? Todo mundo bem, faz bem ao próximo e isso retorna para a gente. Então, Exatamente. são pequenos detalhes que você vai falando ali. E eu acho que cada um aqui que é dono de box sabe esses detalhes que precisa trabalhar mais até para ter esse retorno. Você, na sua parte de gestão, é você sozinho ou você tem alguém que faz isso junto com você no seu box? Olha, então, boa pergunta. Neste momento sou eu sozinho. Neste Ok. momento sou eu que faço tudo. E faço tudo simplesmente porque gosto. Tá. Eu gosto muito de trabalhar a componente da gestão. Gosto muito de trabalhar a gestão financeira, gosto muito de trabalhar a gestão de recursos, o evoluir a equipa, gosto de o fazer, e sei que não sou perfeito a fazê-lo e sei que tenho muita margem para melhorar, mas é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer. Tenho ajuda dentro de cada área do meu negócio, tenho pessoas que trabalham para mim e que me ajudam nesse sentido. Isto é muito simples. Para mim, agora, nós funcionamos em 2 patamares. Temos o Client Success e temos o Coaching. Portanto, temos estas 2 equipas. Legal. Portanto, eu estou aqui e estão aqui estas 2 equipas. O Coaching Team, eu estou a preparar uma pessoa para futuramente poder ser o Head Coach da Box. Ainda estamos longe, portanto, ainda tem tempo. Mas a equipa de Client Success tem uma pessoa que é responsável por fazer toda a análise de dados. Isso é que para mim é fundamental. Ou seja, nós como donos de box, a minha visão é da mesma forma que nós procuramos registar os nossos resultados dos nossos workouts, perceber quais são as áreas que temos que melhorar e trabalharmos essas áreas. No negócio, para mim, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso de analisar os números que lá estão para poder perceber, ok, é aqui que precisa mais da minha atenção, aqui não precisa tanto da minha atenção, portanto, no próximo mês, para dar atenção a este número, ou, por exemplo, uma taxa de retenção. Vamos imaginar taxa de rotatividade de sócios, taxa de rotatividade de membros da box. Eu tenho uma pessoa que me faz chegar no início de cada mês a minha taxa de rotatividade. Se essa taxa de rotatividade está acima de 7%, nós temos logo um plano de emergência para começar no mês seguinte automaticamente a implementar contacto a 100% dos nossos sócios, dos nossos membros da box, saber como é que estão a correr os treinos. Fazemos logo um inquérito a toda a box sobre inquéritos de satisfação para percebermos automaticamente porque é que estão pessoas a sair. Sim. Tem Okay? Portanto, um sistema de feedback aí entre vocês. Sempre. Isso é fundamental. Sempre fundamental. Importante. Muito bom. Galera, pergunta sobre gestão de box ou alguma coisa que a gente conversou agora, manda lá no chat que depois a gente pode voltar nesse assunto, tá? Pedrão, próxima pergunta. Você falou um pouco do seu início lá, né, do processo do Seminar Staff. Então, você fez o level 1, level 2, depois já estava ali no processo do seu estágio. Vou te perguntar como que foi integrar, né, nesse processo e qual que foi o seu maior aprendizado, eu digo até hoje, dentro disso, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. E o que você poderia dar como, assim, o maior aprendizado que você sentiu nesse processo todo de Redshirt? Olha, duas coisas para mim sempre muito importantes, que eu ainda partilho com a minha equipa muitas vezes. 2 coisas que eu aprendi quando comecei o processo de estágio para a CrossFit foi, primeiro, standards elevados e, segundo, tudo é uma oportunidade de feedback e que feedback é a melhor coisa que nós podemos receber. E o primeiro tem muito a ver com standards elevados. A mim leva-me sempre a outra questão que é, então, mas o que é um standard elevado, não é? Ou vem aquela pergunta aquela frase chavão que se diz, standard is the standard. Ok, mas então e o que é esse standard? O que é isso, né? Isso é muito bonito, mas o que é que isso quer dizer? E aquilo que eu cheguei à conclusão é que o standard é aquilo que nós definimos, né? Acho que o meu standard na box é aquilo que eu aceito como pior na minha presença.
Esse é o meu standard. O que eu tenho que aceitar como pior tem que ser muito bom. Portanto, o meu standard elevado, na minha ótica, na minha perspectiva, que não tem que ser a mesma para toda a gente, é que o meu standard no meu pior dia tem que ser muito melhor que a média dos restantes. Uhum. Esse tem que ser o meu standard. E para juntar a isso, a tua equipa tem que jogar para ter o mesmo standard que tu. E esse standard, se é tão mensurável num wall ball que tens que quebrar a paralela e atirar a bola acima da linha, então define esse standard na box também. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito rapidamente quando me juntei ao seminar staff, que é, nós temos que ter muito claro em nós o que é que nós aceitamos como o nosso pior. Uhum. Ok? Isto leva depois a coisas ridículas, como nós, na minha box, temos standards como treinadores. Eles têm coisas que têm que atingir, se não é uma no-rep, basicamente. Portanto, no aquecimento geral, tu tens que conseguir falar com pelo menos 50% dos teus alunos nessa box, nessa aula. Isso é um standard. É um standard mensurável, observável, repetível. Onde se eu estiver a observar é fácil. Tenho 10 pessoas, estou a observar a NET a dar a aula, a NET no aquecimento geral. Conseguiu cumprimentar pelo menos 50% dos sócios, sim ou não. Não é mais ou menos. Não é na minha opinião. Ok? Isso seria aquela, avaliares um movimento e estás a pensar, rompeu a paralela, mais ou menos, que é isso. Ou vai abaixo ou não vai abaixo da paralela. E na dúvida não, né? Na dúvida não, exatamente, ok? Portanto, primeiro, standards elevados. É uma das coisas até que eu vou falar numa das palestras de Paracatu. Vamos falar sobre standards. Este tipo de standards, não standards do wall ball. E segundo, para mim, quando eu me juntei ao seminar staff, quando eu comecei a estagiar, tinha 23 anos. Portanto, era razoavelmente novo. E metia-me muita confusão ser avaliado. Metia-me muita confusão. Sentia-me muito desconfortável, porque eu sentia que sempre que me estavam a avaliar, um grupo, né, tu bem sabes, não é? Quando tens um Flowmaster a observar, Sim. Para mim isso era sempre sinónimo de me estarem a julgar como pessoa. Sempre senti que era um ataque a mim. E uma das coisas que eu aprendi logo no meu segundo estágio foi que sermos avaliados, primeiro, não é pessoal. Nós estamos a avaliar não a ti como pessoa, estamos a avaliar a tua performance como profissional. E dois, se tu queres efetivamente ser melhor, seja como pessoa, seja como profissional, tu precisas dessa avaliação contínua. E isso é uma das coisas que faz nós, seminar staff, sermos tão bons treinadores, porque somos, porque é o que é. Não quero estar a parecer pouco modesto, mas é aquilo que nós fazemos da vida. Sim. Tal como um jogador de futebol é profissional, portanto tem que ser muito bom. Nós somos profissionais a formar treinadores, temos que ser muito bons. Nós precisamos exatamente desse feedback. E é esse feedback que nos faz continuamente melhorar. E porquê é que isto para mim é importante quando aplicado à boxe? É que os teus treinadores, a tua equipa, toda a tua equipa, podem ser treinadores, podem ser recepção, pode ser tudo. Eles têm que estar abertos a receber esse mesmo feedback. Porque se eles não estão abertos a receber esse feedback, estás a criar um choque e estás a criar uma sensação negativa do outro lado que vai entrar naquilo que eu estava a falar antes. Se eu não estou bem, eu não consigo dar o meu melhor. Se eu estou a passar uma sensação negativa ao meu colaborador, ao meu funcionário, e ele vai sentir-se atacado, vai sentir-se a fechar, então ele não me vai dar aquilo que eu quero. Pelo menos no longo prazo. Ok? Portanto, é uma coisa fundamental nós educarmos as nossas equipas. Feedback é fundamental e feedback nunca é um ataque pessoal. O feedback de uma aula, o feedback, por exemplo,
a minha equipa de Client Success recebe feedback com base nas respostas no Instagram que dão a futuros clientes. Se eu vejo uma mensagem, sei lá, se a Marianne responde uma mensagem sem agradecer o contacto que foi feito, eu vou estar a dar feedback à Mariana e dizer, olha, ótima resposta para aquilo que te foi pedido, mas antes de dar essa resposta, agradeces a pessoa ter-te contactado. E no final assinas o teu nome. Pessoas falam com pessoas. Pessoas não falam com um computador, falam com outras pessoas. Okay? E isso é ponto de feedback. E a Mariana só tem que me agradecer e aplicar. Porque sabe que eu não estou a questionar a competência dela própria. Eu não estou a questionar o quão boa ela é ou não com as pessoas. Não, naquele momento, aquilo que eu vi e aquilo que são os factos foi que o nosso procedimento, o nosso standard de resposta a mensagens inicia por dizermos olá, nome da pessoa, obrigado pelo interesse e pelo contacto, respondendo à sua questão, tal. E que tal marcarmos uma aula experimental? Ok? Portanto, são estas coisas que nós, como donos de boxe, temos que ter a capacidade de aplicar. Porque se fazemos de conta, ou que não vimos, ou que temos o medo de confrontar o nosso colaborador, por seja que motivo for, estamos a dar, aquilo que nós dizemos aqui em Portugal, estamos a dar um tiro no pé. Porque já estamos a prevenir o nosso funcionário de ser melhor, portanto estamos a ser egoístas, estamos a prevenir o nosso funcionário de ser melhor, estamos provavelmente a não poder aceitar, estamos possivelmente a não permitir a maximização da ótima experiência do nosso futuro cliente, porque não recebeu a mensagem que nós idealizámos que deveria receber. Ok? E isto eu retirei logo, muito desde o início no Seminar Staff. Foi aceitar o feedback com humildade, com uma perspectiva de, se calhar faz sentido, vou tentar aplicar. E junto a isto, desculpa, sempre que damos feedback a alguém, tu dás o feedback sobre aquilo que tem que ser melhorado e tens que dar a ferramenta de como é que vais melhorar. Porque da mesma forma que tu tens que ensinar o como realizar um movimento, tu tens que ensinar o como melhorar uma ação de um profissional. Perfeito. E esse como pode ser um exemplo, pode ser explicar, pode ser o que tu quiseres. Mas nunca é dizer, olha, Mariana, a resposta não pode ser feita assim. Pronto. Isto não é feedback, isto é uma crítica. Sim. O feedback tem que ser, olha, Mariana, a resposta que tu deste não está de acordo com o nosso standard. O que tu escreveste lá está tudo correto. No entanto, aquilo que eu quero que tu comeces a aplicar é pum. Isso sim é feedback. Top, muito bom. Ótimos insights. Nosso tempo, a gente tem 10 minutos. Eu tenho uma última pergunta e talvez tenham mais perguntas. Maria, eu vou chamar você já, tá? A minha última pergunta, ela está relacionada dentro daquilo que você pode falar, Pedro. Dar uns conselhos para as pessoas que vão tentar ou têm interesse de tentar fazer o famoso level 4. E também o que você aprendeu nesse processo como pessoa, passando por isso, por essa experiência também. Excelente pergunta. Então, olha, quem vai tirar, ou quem tem a ambição de tirar o nível 4, não pode preparar-se para o nível 4 como se fosse um momento único. Ou seja, tu não te preparas para o nível 4 para ser muito boa no nível 4. Porque todos os treinadores com quem eu já trabalhei, que se foram só focados no workout do nível 4, na box onde vão fazer o nível 4, nos critérios de avaliação do nível 4, chumbaram todos. Aqueles que passaram foram aqueles que pegaram em todos os critérios de avaliação e utilizaram para serem melhores coaches, seja em que movimento for, em que boxe for, com muitas pessoas, com poucas pessoas, não importa. Porque o nível 4 avalia a tua capacidade de adaptação em grande parte. Porquê? Porque tu não conheces as pessoas, não conheces a boxe,
não, só sabes os workouts 48 horas antes. Portanto, não podes ter como mindset o eu só quero ser muito bom naquele momento e depois não quero saber. Não pode ser isso. No entanto, sugestões que eu posso dar. Primeiro, coloquem alguém a observar-vos a aula. Sempre. Uma coisa que eu fiz com os meus treinadores quando me estava a preparar para o nível 4 foi eu assumia as aulas deles. Por exemplo, eu chegava e pegava, sei lá, olha, Net, vou dar a tua aula do meio-dia, eu pago-te a aula como se fosses tu a dar, se me deres pelo menos 2 ou 3 pontos para eu melhorar para a minha próxima aula. Portanto, se tu querias receber o teu, tinhas que me dar pontos de melhoria. Perfeito. Amei. Porque principalmente quando tu és o dono da box, é extremamente difícil receber feedback. E normalmente pega, então o que é que achaste? Perfeito. Foi muito bom. Foi muito boa. E tu pensas, ok, o que é que eu vou retirar daqui? Então, resumindo, eu recebi feedbacks desde a minha escolha musical ser péssima, recebi feedbacks sobre o feedback que eu dava ao aluno, ou seja, tens que descer mais um pouquinho, e depois respondia boa. E o treinador que me estava a observar, boa o quê? O que é que foi boa? Foi bom o quê? Ter ido mais abaixo? Então, ser específico. São estas pequenas coisas que quem está de fora tem sempre uma perspectiva diferente de quem está dentro da aula, né? Quem está ali no piso preto. Esta foi uma das coisas fundamentais para mim, foi ter alguém a avaliar-me a aula e obrigatoriamente terem que me dar 2 ou 3 pontos de melhoria e sempre que possível ir dar aulas a pessoas que não conhecemos. Porque é um dos fatores mais importantes é nós prepararmos as aulas com base, ou prepararmos as aulas sem assumir que vamos ter aquela pessoa na nossa aula. Porque nós com os nossos alunos, assim que os conheces, começas a saber, vês quem está inscrito para a aula e começas a ver, ok, eu vou ter a Teresa para este treino vai precisar desta adaptação e daquela, porque eu já conheço a Teresa há 10 anos. Muito previsível. São muito previsíveis. Sim. E lá, quando tu vais para a avaliação do nível 4, tu não sabes. Não sabes o nível de coaching, não sabes o que é que as pessoas estão acostumadas. Eu tive, na minha avaliação, no meu Heavy Day, eu tive uma senhora que tinha quase 70 anos e veio ter comigo e disse-me, Pedro, estás a fazer isto mal. Isto no meio da minha avaliação. Uma aluna chegou à minha beira e disse, Pedro, tu estás a fazer isto mal. Porque estás a dizer-nos para estarmos virados para ali e nós nas nossas aulas estamos sempre virados para ali. E eu fiquei a olhar para a senhora, só me apetecer bater, porque eu tempo, ai meu Deus! Pois, porque a visão que aquela senhora tinha da minha aula é que eu estava a ser avaliado para ser staff daquela box. Que ela não fazia sequer ideia. Eles nem sabem o que é o nível 1, nível 3, quanto mais o nível 4. São pessoas perfeitamente normais. Eu tive, numa das minhas aulas, eu tive uma pessoa que era o segundo ou terceiro treino de CrossFit sempre. Quanto mais saber, uma avaliação do nível 4, ele só olhou para mim e pensou, nunca te vi aqui, olá. E eu... Portanto, tu ou vais preparado com o mindset de estas pessoas não me conhecem, eu não sou ninguém, porque tu não és ninguém, porque aquelas pessoas querem lá saber quem é a Net, quem é o João, quem é o Pedro, eles querem ir lá fazer a aula deles. Então, este tem que ser o mindset. Tens que te habituar a preparar aulas para pessoas que não conheces. Ok? Portanto, estas são as 2 coisas principais para mim. Aliás, 3, que é não prepares para ser bom no nível 4. Tu preparas-te para ser um excelente coach. Sempre. Ok? Onde o teu standard, o teu pior dia tem que ser muito bom. Ok?
Segundo, tens que te preparar com feedback. Tens que ter feedback de alguém de fora. Sempre. E terceiro, habitua-te a treinar pessoas que não conheces. Sim, perfeito. E, Pedro, além de tudo, né? A pergunta foi um level 4, mas eu acho que na sua resposta a gente consegue observar muita coisa. E eu vejo, às vezes, aqui no Brasil, os head coaches não terem feedback das equipes, né? Então, você mostrar essa vulnerabilidade e você, querendo ou não, você é um exemplo para eles. Como é que eu vou dar feedback para o Pedro, né? O meu chefe, o cara que é seminar staff. Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui também, onde eu dou aula. E mostrar esse seu exemplo, que não foi uma preparação para uma prova, mas que isso pode ser feito também no dia a dia para melhorar a sua aula do dia a dia, né? Sem dúvida. E essa melhora da sua aula do seu dia a dia vai levar você à excelência talvez num dia de um level 4. Sem então, dúvida. É muito, muito bom esse seu exemplo. Eu espero que a galera tenha pegado essa visão, não só preparar para uma prova, mas preparar para a experiência que você vai entregar no dia a dia do seu box ali, vai ser com certeza muito diferente e levando tudo aquilo em conta, né? Sem criar conflito, os feedbacks são das ações e não da pessoa. Então, ter essa janela aberta, sem hierarquia, mas assim, uma porta aberta para o desenvolvimento de ambos, tanto para quem vai dar feedback quanto para quem vai receber. Mariana, agora a sua mão pode ser levantada. Não, só ia comentar que massa que semana passada a gente fechou a nossa reunião sobre feedback, exatamente falando sobre isso, né? Que Sim. como é importante o feedback ser direcionado para ação e não de forma pessoal, para a pessoa que está entregando aquilo, né? E agora ele traz isso e também a gente vê aquilo que a gente está falando de o padrão é o padrão. Mesmo que a gente não tenha combinado essa fala, ela se traz com outra pessoa que também está falando na mesma linguagem, em outro país, em outra cultura, o padrão é o padrão. Então a gente também fala de a forma que trazer feedback, a forma que a gente trata a pessoa tem a ver com a ação e não com aquela pessoa ali que está fazendo, né, que está tentando também dar o seu melhor. Ela precisa saber o que ela precisa fazer para melhorar, para ela ser também um treinador melhor, né? É da mesma maneira que, pelo menos é o exemplo sempre que eu dou aos meus coaches, que é, imagina que estás a ver alguém a fazer um snatch e não chega à total extensão da anca. Ok? É fácil nós dizermos estenda a anca. Mas aquilo que eu digo aos meus treinadores é, ok, agora vamos pensar nisto. Alguém não estenda a anca porque quer? Vamos ficar a pensar nisto. Alguém não estenda a anca porque quer? Alguma vez vocês disseram a alguém, olha, estenda a anca, e a pessoa vos respondeu, não, eu curto fazer mesmo assim, sem estender a anca. Ninguém. Põe dinheiro que isso não existe. Né? Porque as pessoas não estendem a anca porque se lembraram, não, hoje vou fazer snatch sem estender a anca. Toma. Não o fazem. Se não o fazem, é porque não sabem. Por algum motivo. Ok? Então, quando eu dou o feedback, eu não vou dar o feedback de, olha, estenda a anca. Não, eu vou-lhes dizer como é que eles vão estender a anca. Eu vou dizer, olha, salta mais alto. Olha, estende o joelho. Olha, aperta o glúteo. O que for. Eu estou-lhes a dar o como é que eles vão fazer para estenderem a anca. Quando eu observo uma aula e vi pontos que têm que ser melhorados, eu não vou dizer, olha, pois, tens que fazer um aquecimento geral melhor. Ninguém dá um mau aquecimento geral porque quis. Ninguém me vai responder, Pedro, olha, obrigado. Não, eu odeio o aquecimento geral mau, mesmo para ser mau. Ninguém te responde assim. Não é? Se foi mau, ou se há coisas a melhorarem, que às vezes foi bom, mas há coisas a melhorarem, nós temos é que dar o feedback de como é que pode ainda ser melhor. Portanto, eu não vou estar a dizer, olha, tens que fazer um melhor aquecimento geral. Não, eu vou dizer, olha, do aquecimento geral eu gostei disto, acho que temos que melhorar isto. Para melhorarmos isto, a minha sugestão é fazermos isto, isto e isto já na próxima aula. Isso sim é feedback. Maravilha. Estender a anca e estender o quadril, tá bom, brasileiro? É isso, exato. Desculpa. Não, porque vai falando, eu acho que eles entenderam, mas só para a gente relembrar. Exatamente. Não temos nenhuma pergunta no chat, mas a galera reforçou muito o que você falou ali, então tem as frases do quanto a gente tem que estar perto da metodologia, né? O quanto a gente tem que ter os nossos regulamentos ativos e o quanto é importante a gente falar
que estamos lidando com pessoas, né, e não computadores, então todas as frases ali, resumidamente, dando um highlight aí das suas ideias. Pedro, eu adorei ter você aqui. Obrigado, eu espero que todo mundo tenha adorado também. Que você consiga vir mais vezes também para falar talvez de outros assuntos específicos, né? A gente conheceu mais o Pedro e mesmo assim ele deu muitas dicas. Já já ele vai estar com a galera no Summit Paracatu. Vai ser muito legal. Vocês estão animados? Faz aí. Manda uns joinhas, palminhas. Boa. E já já a gente se vê. Obrigado mais uma vez, Pedro. Maria, obrigado eu. Para tirar uma foto. Abre a câmera aí, né, galera? Ajeita Todo mundo, só tá as fotos. Câmeras. Enquanto a galera vai abrindo aí, quem puder dar um up lá, divulgando a rifa que a CrossFit Brasil entrou junto pra gente dar de alguma forma um suporte para quem perdeu tudo aqui no Sul. Já vai ter ajuda, só compartilhar o vídeo e, obviamente, comprar um númerozinho, poder ganhar uma camiseta aí dos atletas ou até mesmo um outro brinde da Copa Sur que eles disponibilizaram lá para nós. E vai estar bem massa. Vai ter mais brinde, hein? Tá? Logo a gente vai ter novidades. Eba, top. A câmera, pose. 3, Pose. 2, 1, segura. Feito, galera. Valeu. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu demais. Tchau, galera. Valeu. Obrigado. Boa tarde.